Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje, vamos falar um pouco de polígonos semelhantes. Então, de início, vamos observar aqui esses dois quadriláteros. Então, observe os quadriláteros ABCD e MNPQ. Então, observe que neles destacamos o quê? As medidas dos seus ângulos internos e as medidas dos seus lados aqui. Então, de início, note que os ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Então, observe que o ângulo correspondente de A, nesse outro quadrilátero aqui, vai ser quem? Vai ser M. O ângulo correspondente de B vai ser N. O ângulo correspondente de C vai ser exatamente P. E o ângulo correspondente de D vai ser exatamente Q. Então, observe que esses ângulos possuem o quê? A mesma medida. Observe que o ângulo A mede 82 graus. E o ângulo M também mede 82 graus. Logo, o que concluímos? Que o ângulo A é congruente ao ângulo M. Ou seja, eles possuem o quê? A mesma medida. Observe que B aqui mede exatamente 78 graus e N também mede 78 graus. Ou seja, dizemos que o ângulo B e o ângulo N são o que? São congruentes. Ou seja, eles possuem a mesma medida. Agora observe aqui o ângulo C. Ele mede exatamente 115 graus. E o ângulo P também mede 115 graus. Logo, o ângulo C e o ângulo P são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. E o ângulo D aqui mede exatamente 85 graus. E o ângulo Q também mede 85 graus. Ou seja, dizemos que os ângulos D e Q também são o quê? Congruentes. Por quê? Porque possuem a mesma medida. Então, prosseguindo, vamos observar agora o quê? Os lados. Observe que os lados correspondentes são o quê? São proporcionais. Então, observe que quem é o lado correspondente de AB? É exatamente MN. Quem é o lado correspondente de BC? É exatamente NP. Quem é o lado correspondente aqui de CD? É exatamente PQ. E quem é o lado correspondente aqui de DA? É exatamente QM. Então, observe que aqui fizemos o seguinte. AB dividido por MN, o lado AB mede exatamente 6 centímetros. E o lado MN mede exatamente 2,4 centímetros. Então, 6 dividido por 2,4 vai dar exatamente 2,5. Agora, vamos para o próximo. Quem é o correspondente de BC? É exatamente NP. Então, BC mede exatamente 3 centímetros. E NP mede exatamente 1,2 centímetros. E observe que 3 dividido por 1,2 dá exatamente 2,5. Prosseguindo aqui, tem o lado CD. O lado CD mede 5 centímetros. E o seu lado correspondente, PQ, mede exatamente 2. Então, 5 dividido por 2 dá exatamente 2,5. Por fim, temos o lado DA, aqui, o correspondente dele é exatamente o lado QM. Então, observe que DA mede exatamente 4 centímetros e QM mede exatamente 1,6 centímetros. Então, observe que 4 dividido por 1,6 dá exatamente 2,5, aqui também, dá também 2,5. Portanto, o que concluímos? Que AB dividido por MN é igual a BC dividido por NP, que é igual a CD dividido por PQ, que é igual a DA dividido por QM, que é igual a exatamente o quê? 2,5, que foi as razões aqui que encontramos. Então, observe que dizemos então que os quadriláteros ABCD e MNPQ são semelhantes. E indicamos da seguinte forma aqui, o quadrilátero ABCD, certo? É semelhante, ou seja, o símbolo aqui, que vamos usar para semelhante,
é semelhante a quem? Ao quadrilátero MNPQ. Por que eles vão ser semelhantes? Porque, observa, ó, vamos voltar aqui, ó, observa, ó, os ângulos correspondentes possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. E os lados correspondentes são o quê? São proporcionais. Então, por isso que esses dois quadriláteros, eles vão ser o quê? Vão ser semelhantes. Ou seja, ó, dois polígonos são semelhantes quando possuem ângulos internos, respectivamente, congruentes, ou seja, que possuem a mesma medida, e os lados correspondentes, o quê? Proporcionais. Nos dois casos aqui que temos, nessas duas condições, voltando aqui ó, nos nossos polígonos aqui que eu tenho, foi comprovado. Por quê? Os ângulos correspondentes possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes, e os lados correspondentes são o quê? São proporcionais. Aqui, ó, 6 dividido por 2,4 é igual a 3 dividido por 1,2, que é igual a 5 dividido por 2, que é igual também a 4 dividido por 1,6, que deu exatamente, ó, nos quatro casos aqui, deu exatamente 2,5. Por isso que esses dois quadriláteros aqui, ou seja, os dois polígonos, eles são o quê? Eles são semelhantes. E aqui, ó, esse é o símbolo que vamos usar para indicar que eles são semelhantes, ok? Então, prosseguindo aqui, ó, observando novamente os quadriláteros que tínhamos lá, ó, ABCD e MNPQ, note que os ângulos correspondentes desses quadriláteros são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. E que a razão entre qualquer lado do quadrilátero ABCD e o lado correspondente no quadrilátero MNPQ é sempre o quê? É sempre a mesma, ou seja, lá é sempre 2,5. Ou seja, dizemos que os quadriláteros ABCD e MNPQ são semelhantes e que 2,5 é o quê? É a razão de semelhança. Então, prosseguindo aqui, ó, para saber se dois polígonos são semelhantes, devemos verificar o quê? Duas condições. Ou seja, para eles serem semelhantes, eles têm que satisfazer as duas condições, que são as seguintes, ó. Primeira, os ângulos internos correspondentes devem ser congruentes. E a segunda, ó, os lados correspondentes devem ser proporcionais. Então, para isso, temos aqui ó, dois exemplos que vamos fazer. Então, observe que, no primeiro exemplo que temos aqui, ó, vamos verificar se os quadriláteros ABCD e MNPQ são semelhantes. Então, para eles serem semelhantes, eles têm que satisfazer o quê? As duas condições aqui, ó. Os ângulos internos correspondentes devem ser congruentes e os lados correspondentes devem ser proporcionais. Então, observando aqui os dois quadriláteros que temos aqui, ó, o quadrilátero ABCD e o quadrilátero MNPQ, neles foram destacados o quê? As medidas dos seus ângulos internos aqui e as medidas dos seus lados. Observe que os ângulos correspondentes são o quê? São congruentes. Ou seja, ó, aqui esse ângulo é reto, esse ângulo é reto, esse ângulo é reto e esse ângulo também é reto. E aqui, ó, esse ângulo é reto, esse ângulo é reto, esse aqui também é reto e esse aqui também. Então, a primeira condição foi satisfeita. Ó, os ângulos internos correspondentes são o quê? São congruentes. Agora, ó, vamos ver a segunda condição aqui que eu tenho, que vai ser a seguinte, ó. Vamos observar aqui agora os lados. Então, observe, eu tenho aqui ó, o lado AB e o lado correspondente aqui, ó, MN. Então, observe que AB aqui mede exatamente 8 centímetros. E MN mede exatamente 6 centímetros. Então, vamos calcular aqui a razão entre AB e MN. Observe que AB mede 8 e MN mede 6. Então, 8 aqui dividido por 6, os dois são pares, tem como dividir por 2 aqui, numerador e denominador. 8 dividido por 2 é 4 e 6 dividido por 2 é exatamente 3. Então, aqui deu exatamente o quê?
4/3. Agora, ó, vamos calcular essa razão aqui, ó. Observe esse lado aqui, ó. BC mede exatamente 6 centímetros aqui. E no caso, NP mede exatamente 3 centímetros. Então, observe que a razão aqui, BC dividido por NP, é exatamente 6 dividido por 3. E 6 dividido por 3 é exatamente quem? É exatamente 2. Ou seja, os lados correspondentes não são proporcionais. Por que não vão ser proporcionais? Pelo seguinte, ó, aqui, ó, essa razão aqui, ó, deu exatamente, ó, 4/3, e essa razão aqui, ó, envolvendo esses segmentos aqui, deu exatamente 2. Ou seja, esses quadriláteros aqui, certo? Os lados correspondentes não são o quê? Proporcionais. Ele possui o quê? Os ângulos internos aqui, ó, correspondentes, são o quê? São congruentes, ou seja, ó, os ângulos correspondentes são congruentes, mas os lados correspondentes não são proporcionais. Então, aqui ó, temos que, portanto, os lados correspondentes dos meus quadriláteros lá, ABCD e MNPQ, não são proporcionais, certo? Por quê? Porque eu tenho que AB aqui dividido por MN deu exatamente 4/3 aqui, essa razão. E essa razão aqui dos lados ó, BC e NP deu exatamente 2. Ou seja, 4/3 aqui é diferente de 2. Logo, eles não são o quê? Os lados correspondentes não são proporcionais. Portanto, logo, podemos concluir aqui que os quadriláteros ABCD e MNPQ não são semelhantes. Por quê? Ele só satisfez uma condição, que foi com relação à questão dos ângulos internos correspondentes. Lá, eles eram o quê? Congruentes. Então, foi satisfeita. Só que os lados correspondentes não são proporcionais, como constatamos. Então, esses quadriláteros aqui não são semelhantes. Agora, ó, vamos chegar no nosso segundo exemplo. Observe, ó. Vamos conferir se os quadriláteros a seguir são semelhantes. Então, observe que eu tenho aqui esses dois quadriláteros aqui. Esse primeiro, que é o quadrilátero ABCD, e esse segundo aqui, que é o quadrilátero MNPQ. Então, observe que neles estão destacados o quê? As medidas dos seus ângulos internos, aqui ó, destacado, os ângulos internos aqui, certo? E os seus lados aqui também, ó, a medida dos 4 lados de cada. Então, observe que para esses dois quadriláteros aqui serem semelhantes, ele precisa satisfazer as duas condições. A primeira, que vai ser os ângulos internos correspondentes devem ser o quê? Congruentes, e os lados correspondentes devem ser o quê? Proporcionais. Então, primeiro vamos verificar aqui a questão dos lados. Então, observe que os lados correspondentes são o quê? São proporcionais. Observe que, aqui ó, tá aqui a continha, mas vamos ficar aqui para mostrar na figura. Observe que AB, essa razão aqui, ó, AB dividido por MN, ou seja, ó, AB dividido por MN, AB é 8 e MN é 4. Então, aqui 8 dividido por 4 dá exatamente 2. Agora, vamos pegar essa aqui, ó, vamos pegar BC e NP. Então, observe que BC, a razão aqui, ó, BC dividido por NP, observe que BC é 6 e NP é 3. Então, observe que 6 dividido por 3 é 2. Portanto, o que concluímos? Que essa razão aqui, AB dividido por MN, é igual a essa outra razão aqui, que é BC dividido por NP, que é igual a 2. Então, o que concluímos? Que os lados correspondentes são o quê? São proporcionais. Agora, observe o seguinte, que os ângulos internos, aqui que eu tenho, ou seja, os ângulos correspondentes, não são congruentes. Por que não são? Observe que nesse meu primeiro polígono aqui, nesse meu primeiro quadrilátero, aqui eu tenho 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos aqui de medidas 90 graus. E nesse outro quadrilátero aqui temos o quê? Temos 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Ou seja, o correspondente desse ângulo aqui que eu tenho, desse primeiro ângulo reto aqui,
vai ser esse ângulo aqui, que é um ângulo o quê? Que é um ângulo obtuso. Observe que no segundo que eu tenho aqui, ó, o correspondente desse ângulo B é esse ângulo aqui, N. Observe que esse ângulo aqui é um ângulo reto, ou seja, um ângulo que tem medida 90 graus. E observe que esse ângulo aqui é um ângulo agudo, ou seja, um ângulo que possui medida, certo? Maior que zero e menor que 90 graus. Ou seja, eles são o quê? Diferentes. Logo, que concluímos? Que os quadriláteros ABCD, MN, PQ não são semelhantes. Por quê? Ele só satisfez a condição de que os lados correspondentes são proporcionais, mas os ângulos correspondentes aqui não são congruentes. Como ele tem que satisfazer as duas condições, esses dois quadriláteros não são semelhantes. Então, prosseguindo, vamos falar agora de uma propriedade importante. Para isso, vamos observar esses dois quadriláteros aqui que temos. Então, observe os quadriláteros ABCD e A', B', C', D'. Neles foram destacados o que? Seus ângulos internos e a medida dos seus lados. Então, observe que os ângulos correspondentes são respectivamente congruentes. Ou seja, esse ângulo aqui, o ângulo A e o ângulo A' são congruentes. O ângulo B e o ângulo B' são congruentes. O ângulo C e o ângulo C' são congruentes. E o ângulo D e o ângulo D' são congruentes. Em todos os casos aqui, eles medem 90 graus. Esse ângulo mede 90, esse e esse. Esse e esse aqui. Então, com relação aos ângulos, os ângulos correspondentes são, respectivamente, congruentes. Agora, vamos observar o seguinte. Os lados correspondentes aqui são o quê? São proporcionais. Então, observe que vamos comparar aqui os lados correspondentes. Que eu tenho aqui a razão entre A, B aqui e A', B'. Então, observe que aqui é 8 e aqui é 4. Então, 8 aqui, dividido por 4 aqui, a razão deu exatamente 2. Agora, vamos fazer com esses aqui. A razão entre BC aqui e B', C'. Então, observe que aqui é 6 e aqui é 3. Então, 6 dividido aqui por 3 dá exatamente 2 também. Agora, vamos fazer aqui a razão entre os lados aqui, CD e C', D'. Então, observe que CD é 8 e C', D' é 4. Então, 8 dividido por 4 também é 2. Por fim, vamos fazer aqui a razão entre os lados aqui, DA, certo? E D', A'. Então, DA é 6 e D', A' é 3. Então, 6 dividido por 3 é exatamente 2. Então, o que concluímos com isso? Que os ângulos, certo? Aqui, que eu tenho, os ângulos correspondentes são, respectivamente, congruentes e os lados correspondentes são o quê? São proporcionais. Logo, o que concluímos? Que, então, o polígono ABCD é semelhante ao polígono A', B', C', D'. E a razão de semelhança é quem? É 2. Então, prosseguindo, agora vamos pensar o seguinte. Vamos agora calcular o perímetro dos dois quadriláteros aqui. Então, observe que o perímetro do primeiro quadrilátero que eu tenho, que é o ABCD, eu vou chamar ele de P. Então, observe que P, que é o perímetro, vai ser quem? A soma das medidas dos seus lados. Então, observe que vai ser 8 mais 6 mais 8 mais 6. Observe que essa soma aqui, 8 mais 6, 14. 14 mais 8 dá 22. E 22 mais 6 dá exatamente 28. Ou seja, o perímetro do primeiro quadrilátero que eu tenho, que é o ABCD, é exatamente 28 centímetros. E no segundo quadrilátero que eu tenho, que é o A', B', C', D', eu vou chamar o perímetro de P'. Então, quem vai ser P' aqui? Vai ser exatamente a soma das medidas dos seus lados, que vai ser 4 centímetros, mais 3 centímetros, mais 4 centímetros, mais 3 centímetros. Então, 4 mais 3 é 7, 7 mais 4 é 11, e 11 mais 3 é exatamente 14. Ou seja, o perímetro do quadrilátero aqui, A', B', C', D', eu chamei de P'. Então, P' é exatamente 14 centímetros. Agora, vamos observar o seguinte.
vamos calcular a razão entre os perímetros. Então, observa, ó, calculando a razão entre os perímetros, temos, ó, aqui a razão, ó, P, aqui, ó, dividido por P'. Então, observe que o perímetro do primeiro quadrilátero é quem? É 28. E do segundo é 14. Então, ó, 28 dividido por 14 dá exatamente 2. E 2 é o quê? 2 é a razão de semelhança. Então, de modo geral, quando dois polígonos são semelhantes, os perímetros desses polígonos são o quê? São proporcionais às medidas de dois lados correspondentes quaisquer. E assim finalizamos nossa aula.